Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do Enem PPL 2025, é a questão número 92. A questão diz assim: a datação por decaimento radioativo é utilizada para determinar a idade de objetos encontrados em expedições arqueológicas e antropológicas. A quantidade de material radioativo nesses objetos geralmente é muito pequena, mas o desenvolvimento tecnológico tem permitido aplicar essa técnica com isótomos como potássio. A técnica se baseia no tempo de meia-vida, definido como o tempo necessário para que a concentração do elemento se reduza à metade de sua concentração inicial. A determinação da idade só pode ser feita por esse método, porque no processo de decaimento radioativo, o tempo de meia-vida não depende da concentração do elemento. A tabela a seguir apresenta a idade de um objeto estimada pela relação entre a proporção da concentração de potássio radioativo e seus produtos de decaimento radioativo. A gente tem a concentração do material proveniente do decaimento radioativo, então tem 1:0, 1:1, tá legal? E a idade aproximada. Uma amostra de granito analisada apresentou 2,5 gramas de potássio e 17,5 gramas dos seus produtos de decaimento radioativo. A idade estimada em ano para essa amostra de granito é... Eu resolvi fazer essa questão aqui, meia-vida também, o pessoal da química faz, da física também, físico-química, né? Então é só proporção, então é bem tranquila. Então a gente tem aqui 2,5 gramas de potássio, né? Para 17,5 gramas dos seus produtos de decaimento, né? Então a gente pode fazer o quê? A gente tem que encontrar uma proporção, 1 para alguma coisa. Então, como aqui é 2,5, eu tenho que transformar isso aqui em 1. Como que eu faço isso? Dividindo por 2,5. Então, se eu dividir por 2,5 de um lado, eu tenho que dividir por 2,5 do outro lado. Tá? Explicando de forma bem simples. Então, aqui vai ser 1 para 17,5 dividido para 2,5 vai dar 7. 1 para 7, nós temos aproximadamente 3,9 vezes 10 elevado a 9, resposta letra C. Então, muito tranquila, né, pessoal? Para começar a prova aí, bem tranquilo, tá? Então, era só você encontrar a proporção 1 para alguma coisa, então é só você dividir o 2,5 do potássio e aí divide do outro lado também para você encontrar essa proporção. Então, a idade estimada vai ser 3,9 bilhões de anos, tá bom? Bom, pessoal, é isso. É a questão número 102. A questão diz assim: radionuclides são utilizados para obtenção de imagens médicas de diferentes órgãos do corpo humano. No processo de geração de imagem, o radionuclídeo sofre desintegração com emissão de radiação. O tempo dessa desintegração deve ser suficiente para que haja acúmulo do radionuclídeo na região que se pretende examinar e para que corresponda cerca de 1,5 vezes o tempo de duração do exame. Para se obterem imagens de um órgão no exame que tem duração de 4 horas, é necessário selecionar um radionuclídeo dentre os 5 apresentados no quadro. Temos aqui o radionuclídeo e o tempo de meia-vida de cada um. Qual é o radionuclídeo adequado para a obtenção dessas imagens? Pessoal, questão muito simples, né? A gente vai encontrar aqui um tempo médio, que vai ser 1,5 vezes o tempo de duração do exame, que é de 4 horas. Então, meu tempo médio vai ser de 6 horas. Aí você encontra aqui, quem corresponde a 6 horas é o tecnésio, resposta letra D. Vamos ver aqui, a letra E, a gente tinha o iodo, então aqui a resposta é o tecnésio. Porque ele afirma para a gente que o tempo de desintegração deve ser suficiente para que haja acúmulo do radionuclídeo no órgão que você pretende examinar e para que corresponda a cerca de 1,5 vezes o tempo de duração do exame. Então, a gente multiplica por 4 e encontra o tempo. Muito tranquila essa questão, né, pessoal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 104. A questão diz assim: uma nanoantena óptica é um dispositivo que pode, quando acoplada a um diodo em um circuito, transformar a energia absorvida a partir de ondas eletromagnéticas em corrente contínua. A radiação eletromagnética excita os portadores de carga que oscilam na extensão da nanoantena, à semelhança do que ocorre nas antenas de rádio.
uma vez que o comprimento de onda da luz visível é da ordem de centenas de nanômetros, 1 nanômetro, 1 nanômetro, igual a 10 elevado a menos 9 metros. A grande diferença da nanoantena está em suas dimensões, como exemplifica esta figura com 2 nanoantenas formadas por estruturas de ouro. As cargas na nanoantena iluminada passam a oscilar de forma equivalente a um sistema massa-mola, que absorve o máximo de energia de um agente externo quando o eixo oscila em frequência igual à sua frequência natural de oscilação. Deixa até marcado aqui porque essa frase aqui é chave para a gente determinar a resposta. Nesse contexto, o fenômeno ondulatório relevante para o funcionamento de uma nanoantena é a... Bom, pessoal, aqui a gente vai avaliar cada fenômeno ondulatório desse, porque cai com muita frequência no Enem. Vamos achar a verdadeira e vamos justificar as falsas, tá legal? Então, é muito importante a gente observar essa parte que eu falei aqui, ó. O sistema absorve o máximo de energia de um agente externo quando esse oscila em frequência igual à sua frequência natural de oscilação. Pessoal, isso é exatamente a definição do fenômeno ondulatório da ressonância, tá? Quando a frequência da onda incidente é igual à frequência natural do sistema, ocorre a máxima transferência de energia. Então, no caso da nanoantena, os elétrons, né, eles estão oscilando como um sistema massa-mola e vão absorver energia de forma mais eficiente nessa condição. Legal? Então vamos lá. Item A, reflexão. Pessoal, reflexão é o fenômeno que a onda retorna ao meio de origem. Ela não explica o funcionamento da nanoantena, tá? Aqui nesse caso vai ter absorção de energia, tá? E não retorno dela. Item B, refração. Ocorre, pessoal, a refração ocorre quando a onda muda de meio. Aí ele altera ali a sua velocidade e a sua direção. Então, essa questão não está envolvendo mudança de meio. O foco ali é interação e absorção de energia, tá legal? Item C, difração. Pessoal, difração é o espalhamento da onda ao passar por obstáculos ou fendas, tá? Então, apesar das dimensões serem nanométricas ali, o texto não trata ali de espalhamento, e sim de absorção máxima de energia, tá legal? Então, não é. Item D, ressonância, já falamos, mas a gente volta. Item E, interferência. Pessoal, a interferência ela ocorre pela superposição de ondas, gerando reforço, né, dessa onda ou cancelamento delas. Então, não há menção, né, nessa questão, há múltiplas ondas interagindo aí. O foco é uma onda excitando o sistema, tá legal? Então, a questão, pessoal, está descrevendo a absorção máxima de energia que acontece quando há igualdade de frequências. Então, nós estamos falando aí do fenômeno da ressonância, tá? Quando a frequência da onda incidente oscila na frequência natural de oscilação do sistema, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 106. A questão diz assim: o calor não flui espontaneamente de uma fonte fria para uma fonte quente, mas em um refrigerador, às custas da realização de trabalho externo sobre um gás, isso é possível. Na operação de um refrigerador, um compressor realiza trabalho sobre um gás por um processo cíclico, no qual o gás transporta calor de uma fonte fria para um reservatório mais quente. A qualidade de um refrigerador se mede pelo coeficiente de performance, COP, dado por COP igual a T1 dividido para T2 menos T1, em que T2 é a temperatura absoluta do gás em contato com o reservatório quente, T2, e vai receber o calor da fonte T1, da fonte fria T1, é a temperatura absoluta do gás em contato com a fonte fria. Suponha o funcionamento de um refrigerador doméstico, freezer, que apresenta um COP de 5 e a temperatura da fonte fria igual a menos 10 graus Celsius, a temperatura do gás no dissipador de calor em Kelvin será mais próxima de. Então, pessoal, para jogar essas temperaturas aqui, se você lembrar lá das leis da termodinâmica, né, no funcionamento de máquinas térmicas, a gente nunca trabalha temperaturas em graus Celsius, né? Sempre em Kelvin, todas as equações. Então, a gente não vai começar com graus Celsius em equações de gases, a gente só trabalha em Kelvin, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essa temperatura em menos 10 graus,
menos 10 graus para Kelvin. Como que a gente faz isso? Coloquei aqui para vocês um print do meu e-book de equações, conteúdo de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Então, Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então, eu vou pegar a temperatura em graus Celsius, colocar aqui e somar 273, tá legal? Então, vamos fazer isso. A equação ele já está nos dando pronta, né? Então, eu sei que Kelvin é igual a Celsius mais 273. É 273,15 o valor mais exato. Como no ensino médio a gente costuma simplificar essa equação, a gente arredonda para 273. Então, Kelvin é igual a menos 10 mais 273. Kelvin vai ser igual a 263, tá? Então, colocamos a temperatura na unidade correta e agora podemos jogar aqui na equação para determinar a temperatura da fonte quente, né? Temperatura do gás no dissipador, que seria a temperatura 2 da fonte quente, tá legal? Então, vamos lá. COP igual a T1 dividido por T2 menos T1. Esse COP ele já deu pra gente que é 5, eu não sei se é COP ou COP, tá? T1 é a temperatura fria, então a gente já encontrou 263 dividido pela temperatura quente, que eu quero descobrir, menos 263. Multiplico cruzado. Aqui eu tenho que fazer essa distributiva desses 5 para cá e para cá. Então, vai ficar 263 vezes 1, 263. 5 vezes T2, 5T2, menos 5 vezes 263, 1.315. Vou passar esse menos aqui lá para trás, né? Ele vai positivo. 1.315. 263 mais 1.315, 1.578. Quem está multiplicando, passa dividindo. 1.578 dividido para 5 vai dar aproximadamente 315,6 Kelvin. E a gente vai arredondar para a próxima das alternativas, aproximadamente 316 Kelvin. Resposta, letra B. Ok, pessoal? Finalizamos mais uma questão. Bom, pessoal, é isso. Questão número 107. A questão diz assim: a fotografia de corpos celestes a partir da Terra pode ser feita com um telescópio instalado sobre um suporte de guiagem. Esse suporte é composto por um sistema mecânico que é utilizado para compensar o movimento de rotação da Terra ao manter o telescópio apontado para um ponto fixo no céu. Um estudante de física em Brasília, latitude 16 graus sul, ele já colocou ali na imagem, adquiriu um telescópio e um suporte de guiagem. Como experimento, ele usou o telescópio para estimar a velocidade linear de rotação da Terra na sua latitude. Para realizar os cálculos, ele utilizou o esboço a seguir, considerou π igual a 3 e o cosseno de 16 igual a 0,9. A velocidade linear em km por hora obtido pelo estudante é... Bom, pessoal, coloquei aqui para vocês um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui, para quem não lembra, a equação da velocidade linear, né? Em função da frequência, em função do período. A gente tem que o período de rotação da Terra é 24 horas, então para a gente descobrir essa velocidade linear, essa equação cai demais. É uma do movimento circular que mais cai, tá? Então é muito importante você dar um foco nessa equação. Então, velocidade linear é igual a 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período, que é o tempo de rotação da Terra. O que pode gerar uma confusão nesse exercício, pessoal, voltando aqui, qual o raio que você vai utilizar? Se você pegar os 6.400 quilômetros, vai dar errado, tá? Porque, na verdade, a gente tem que descobrir esse novo raio aqui, né? Aí ele fala pra gente a latitude 16 graus sul. Então, a gente não vai usar esse raio aqui, tá? Então, vamos lá, vamos que eu vou mostrar pra vocês como vai ficar o desenho. Aqui vai ser o raio que a gente quer descobrir, esse de verdinho. Ele até botou já de verde, né? Pra gente prestar atenção aí
e não confundir. Então, esse raio que a gente quer descobrir, e esse, ele botou até de vermelho mesmo, que aqui é 6.400, então aqui também é 6.400 quilômetros, tá? Então, a gente fecha aqui. Aqui é o centro da Terra, a gente pode chamar de C se quiser, tá? Mas a gente tem aqui um triângulo retângulo, tá? Então, facilmente a gente consegue descobrir o valor desse R', que vai ser o primeiro passo para a gente resolver esse exercício. Vamos lá. Então, eu tenho que cosseno de 16, ele já me deu até o cosseno, né? É igual ao cateto adjacente, R', sobre a hipotenusa, 6.400. Ele poderia ter dado o seno, de repente, né? O tangente também. Mas ele já deixou bem claro que ele queria ali o cosseno, 0,9 igual a R' sobre 6.400. Multiplica o cruzado, R' vai ser igual a 0,9 vezes 6.400, vai dar 5.760 quilômetros, tá legal? Então, esse é o R que a gente vai trabalhar naquela equação que eu mostrei lá, da velocidade linear. Então, eu sei que V é igual a 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período de rotação da Terra. Velocidade vai ser igual a 2 vezes o π, ele pede para usar 3, o raio 5.760 dividido pelo período, que é 24 horas. Como ele quer a velocidade em quilômetros por hora, eu deixei o R em quilômetros e vou deixar o tempo em horas, tá? Mas é comum essa equação a gente encontrar metros por segundo. Então, 2 vezes 3 é 6. Aqui eu posso simplificar. 24 dividido para 6 vai ser 4, então vai ficar 5.760 dividido por 4. Velocidade vai ser igual a 1.440 quilômetros por hora. Resposta, letra C. Pessoal, uma questão bem tranquila, né? Que a gente só trabalhava a equaçãozinha aí da velocidade linear, mas é importante lembrá-la, né? Então, velocidade igual a 2πr sobre período, ou velocidade linear igual a 2πr vezes frequência. Como aí a gente sabe que o período de rotação da Terra é 24 horas, seria mais fácil utilizar essa. Tá legal? Só não podia esquecer que tinha que descobrir esse novo raio, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 108. A questão diz assim: o Brasil produz em média 30 bilhões de litros de etanol por ano. Para cada litro de álcool produzido, são gerados aproximadamente 10 litros de vinhaça, resíduo rico em sais minerais e matéria orgânica. Esse resíduo pode ser utilizado para a produção do óleo de microalgas para a fabricação de biodiesel. A cada 1.000 litros de vinhaça são produzidos cerca de 2,8 litros de óleo, prontos para produzir biodiesel. A proporção entre a massa do óleo consumida e do biodiesel produzido é praticamente 1 por 1. Então, é essa razão aqui. Considere a densidade do óleo igual a 0,9 kg por litro. Comando da questão. Se toda a vinhaça produzida anualmente no Brasil fosse utilizada na produção do biodiesel, a massa obtida seria mais próxima de. Então, se toda a vinhaça produzida anualmente fosse utilizada na produção de biodiesel. Então, esse valor que a gente vai ter que encontrar, né? Aqui é só regra de 3, né? Bem tranquilo, o máximo que a gente vai ter que usar de equaçãozinha aí na física, na química, é densidade igual a massa sobre volume, né, pessoal? Então, a gente vai precisar utilizar essa equação em um momento depois de fazer as operações com regra de 3 simples. Lembrando, pessoal, que esse aqui também é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física do ensino médio resumido para você. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que o Brasil produz em média 30 bilhões, 10 elevado a nona, litros de etanol por ano. Para cada litro de álcool produzido, são gerados aproximadamente 10 litros de vinhaça. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 10 para descobrir essa quantidade aqui de litros, né? 10 elevado a 10 litros de vinhaça. Tá legal? Então, ele fala aqui também que a cada 1.000 litros de vinhaça,
são produzidas cerca de 2,8 litros de óleo. Então, a gente vai descobrir essa quantidade de óleo produzido por essa quantidade aqui de vinhaça. X, multiplico cruzado, eu vou colocar o 1000 como 10 ao cubo. 10 ao cubo, x vai ser igual 30 vezes 2,8 vai dar 84 vezes 10 elevado à décima. X vai ser igual a 84 vezes 10 à décima dividido por 10 ao cubo. X vai ser igual a 84, repito, a base diminui os expoentes, 10 menos 3, 7 litros. Bom, encontramos o volume agora, nesse momento que a gente vai usar a equação da densidade para poder encontrar a massa, né, que é o que ele está pedindo. Então, eu sei que densidade é igual a massa sobre volume. A densidade do óleo é 0,9, a massa eu quero descobrir, o volume eu acabei de descobrir aqui, 84 vezes 10 elevado a 7. Multiplico o cruzado, massa vai ser igual a 84 vezes 0,9, eu fiz essa continha, 75,6 vezes 10 a 7 quilogramas de óleo. Mais uma vez, a gente vai ter que movimentar a vírgula, né? No caso aqui para a esquerda, e adicionar 1 ao expoente, como no exercício anterior, colocando em notação científica aqui, para a gente poder encontrar a alternativa, que vai ser aproximadamente 7,6 vezes 10 à oitava quilogramas. Resposta letra C. Então, pessoal, é importante você trabalhar números com potência de 10. Eu falo isso muito para os meus alunos, eles não gostam, têm uma certa dificuldade, mas com o tempo de prática vocês vão ver que facilita demais as operações matemáticas, né? E você consegue achar com facilidade, né? Principalmente questões do Enem, né? Trabalha muito notação científica, é importante você praticar. Passar para cá para mostrar para vocês aqui, ó, a resposta letra C, tá legal? Tava tampando aqui com a webcam, não vi na outra tela, tá? Então, a gente aproximou aqui para poder achar a resposta do gabarito, tá legal? Bom, pessoal, é isso. Questão número 112. A questão diz assim: o acelerador de partículas brasileiro, Sirius, é uma fonte emissora de luz síncrotron. Fontes como esta são equipamentos científicos de grande porte que produzem radiação eletromagnética de forma controlada. Essa radiação é usada para investigar a composição e a estrutura da matéria em suas mais variadas formas, com aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento. O feixe de elétrons do Sirius tem alta energia cinética relativística de 3 gigaelectronvolt, que corresponde a 3 vezes 10 elevado a 9 electronvolt, e percorre uma circunferência de aproximadamente 520 metros em 1,7 microsegundos, ou seja, 1,7 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, no referencial do laboratório. Para fins de comparação, considere um carro com massa de 960 kg e mesma energia cinética. Considere também que 1 electronvolt é equivalente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Aí ele pergunta qual é a razão entre a velocidade do feixe eletrônico e a do carro. Ou seja, a gente precisa determinar essa divisão aí, tá? A razão é uma operação que é a divisão. Então, ele quer a razão entre a velocidade do feixe sobre a velocidade do carro, tá? Então, a gente tem que encontrar, através da energia cinética, né, essa velocidade do carro, e através da velocidade média, a velocidade do feixe. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Então, eu coloquei aqui energia cinética, né, que é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, sendo que essa energia a gente vai usar como em joule, a massa em quilogramas, a velocidade vai ser em metros por segundo, dividido por 2. E a velocidade média, que a velocidade média é distância sobre tempo. Então, a gente vai utilizar essas duas equações para encontrar essas velocidades e depois fazer a divisão de uma pela outra, ok? Eu vou começar fazendo a conversão dessa energia cinética para joule, tá legal? Então, vamos lá.
Se eu sei que 1 elétron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, eu sei que 3 vezes 10 elevado a 9 elétron-volt é igual a x. A gente multiplica aqui, x vezes 1, x. 3 vezes 1,6 vai dar 4,8. Repito a base, somos expoentes, 9 mais menos 19, menos 10 joules. Então, eu já tenho a energia cinética em joule. Agora é só aplicar na minha equação. Vou fazer aqui mesmo. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Estamos fazendo para a velocidade do carro. Eu sei que a energia cinética é 4,8 vezes 10 elevado a menos 10. A massa, ele fala para a gente que é de 960 quilogramas. Eu vou botar como 96 vezes 10 para poder colocar em potência de 10, não em notação científica, para facilitar a conta. Velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui é só fazer a operação matemática. Multiplica cruzado. 4,8 vezes 2 vai dar 9,6 vezes 10 elevado a menos 10, que vai ser igual a 96 vezes 10v ao quadrado. Se você tem dificuldade de fazer assim, como eu faço, tá? Abrindo o número, você pode botar 960, tá legal? É que eu acho mais fácil. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, v ao quadrado vai ser 9,6 vezes 10 elevado a menos 10, dividido por 96 vezes 10. Eu posso colocar aqui, ó, ao invés de 9,6 vezes 10 a menos 10, eu posso botar 96 vezes 10 a menos 11, dividido por 96 vezes 10, que aí fica fácil, né? Repito a base e diminuo os expoentes. Aqui é umzinho, menos 11 menos 1, menos 12. Aí eu tenho que tirar o quadrado daqui, eu passo raiz quadrada lá para o outro lado. O pessoal está fazendo bem devagarzinho, passo a passo, tá? Para vocês. Menos 12, V. Quando você tem raiz quadrada nesse caso, é só você dividir o expoente por 2, vai ficar 10 elevado a menos 6 metros por segundo. Então, descobrimos, né, através dessa continha aqui da energia cinética, que eu fiz passo a passo, que a velocidade do carro vai ser 10 elevado a menos 6 metros por segundo, tá legal? E agora, através da velocidade média, a gente vai descobrir a velocidade do feixe. Então, eu sei que a velocidade do feixe vai ser igual a ΔS sobre ΔT. Aí ele afirma pra gente, olha só, ele percorre uma circunferência de 520 metros em 1,7 microsegundos. A gente vai usar isso aqui mesmo, tá? 520 metros num intervalo de tempo de 1,7 microsegundo, ele já nos deu aberto aqui, 1,7 vezes 10 elevado a menos 6. Eu fiz já essa continha, 520 dividido para 1,7 vai dar aproximadamente 305, tá? Aproximadamente 305 vezes, vou botar até redondinho assim, tá? 10 elevado a menos 6 está negativo embaixo, ele vai subir positivo, metros por segundo. Então, a gente tem agora a velocidade do feixe e temos a velocidade do carro. Então, ele quer a razão da velocidade do feixe sobre a velocidade do carro. Vou escrever aqui, ó. Razão. R igual a... Ele quer a velocidade do feixe sobre a velocidade do carro. Então, velocidade do feixe sobre velocidade do carro, a minha razão vai ser velocidade do feixe 305 vezes 10 à sexta, dividido pela velocidade do carro, que é 10 elevado a menos 6. Aí, o que eu faço? Repito o número, repito a base e diminuo os expoentes. 6 menos 6 vai ficar 6 mais 6, que vai dar 12. 12 o quê? Trabalhando com metros. Vamos ver se tem essa opção lá em cima. Olha, a gente vai ter que arrastar algumas vírgulas. Olha só, se eu puxar essa vírgula aqui, ó, aqui 305,0. Se eu puxar duas casas para a esquerda, botar 3,05 vezes 10 a 14, eu tenho que somar duas casas aqui.
Então, isso vai me dar um raio de aproximadamente 3 vezes 10 a 14 metros. Ele queria que você trabalhasse nessa questão também com a questão da notação científica, né? Você arrastar a vírgula para a esquerda, para a direita, para poder chegar na resposta. Então, a resposta aqui vai ser a letra C. Então, a primeira coisa que a gente trabalhou nessa questão foi a conversão para Joule dessa energia cinética que ele forneceu. Jogamos na equação de energia cinética para encontrar a velocidade do carro. Depois jogamos na velocidade média para trabalhar a distância, né, do feixe no tempo que ele deu. Encontramos aqui aproximadamente e aí fizemos a divisão uma pela outra. Encontramos aqui o valor do raio aproximadamente trabalhando aí com o movimento das casas, tá? Pessoal, fica um pouco inviável você abrir a quantidade de zeros aqui, né? Eu sei que tem aluno que gosta, mas olha só, imagina você abrir 305 mais 6 zeros, né? Trabalhar com divisão com esses valores fica muito ruim, então é importante você trabalhar com potência de 10, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 115. A questão diz assim: o manual de uso e instalação de um aquecedor solar traz, entre outras, as seguintes informações. Aí a gente tem o volume do reservatório, 400 litros, potência de apoio elétrico, 2.000 watts, tensão de 220 volts, corrente elétrica de 9,5 amperes e um disjuntor de 12 amperes. A potência de apoio refere-se à potência de um resistor instalado no interior do reservatório, que serve para aquecer a água nos dias nublados e chuvosos. Considere que esse resistor é acionado quando a água atinge uma temperatura de 25 graus e é desligado quando a temperatura atinge 35 graus Celsius. Considere o calor específico da água igual a 1.000 calorias por quilograma grau Celsius, sendo 1 caloria igual a 4,2 joules e a densidade da água equivalente a 1 quilograma por litro. Com o reservatório cheio, a quantidade de energia dissipada nesse resistor em watt-hora é mais próxima de... Bom, pessoal, para a gente resolver esse exercício, a gente vai fazer uma rápida revisão do conteúdo. Esses aqui são prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Bom, pessoal, a gente vai precisar que, já que ele deu aquele calor específico da água, a gente vai precisar trabalhar essa equação aqui da quantidade de calor sensível, que é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? A gente vai respeitar as unidades do calor específicos e vai encontrar essa quantidade de calor. Depois, a gente tem que encontrar a energia em watt-hora. Então, a gente vai usar a famosa equação que os alunos gostam de chamar de PET, potência igual a energia sobre tempo. Ela cai demais, pessoal, no Enem e vestibulares gerais, tá legal? Então, essas duas equações vão ser suficientes para a gente resolver esse exercício. Vamos retornar. Então, pessoal, vamos começar encontrando essa quantidade de calor sensível, tá? Quantidade de calor sensível vai ser igual a mc delta θ. Quem seria essa massa de água, né? Porque ele nos dá o calor específico da água. Ele fala para a gente que o volume do reservatório é de 400 litros e o reservatório está cheio de água. Se a densidade da água é 1 kg por litro, isso significa que a densidade da água é 1 kg por litro, isso significa que 400 litros de água vai ser equivalente a 400 kg. Tá legal? Então, a gente já tem a massa de água. A gente também tem o calor específico, que é 1.000 calorias por quilograma grau Celsius. E temos a variação de temperatura, temperatura final, que é 35, e temperatura inicial, que é 25. Então, a gente só joga na equação. Quantidade de calor sensível vai ser igual a massa, que já vimos que é 400, vezes 1.000, vezes a variação de temperatura, que é 35 menos 25. Quantidade de calor sensível vai ser igual a 35 menos 25 é 10. Então, isso aqui vai dar, eu vou colocar em potência de 10, tá, pessoal? 4 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 zeros, vezes 35 menos 25, que é 10. 5 mais 1
é 6. Então, 4 milhões de calorias. Ok? Então, a gente não pode trabalhar naquela equação potência igual a energia sobre tempo com calorias, a gente tem que trabalhar com joule, tá legal? Então, a gente vai fazer a conversão. Ele fala pra gente que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, a gente vai fazer uma regra de 3 simples. Se uma caloria equivale a 4,2 joules, 4 milhões de calorias equivale a X. Multiplico cruzado, X vai ser igual 4,2 vezes 4 vai dar 16,8 vezes 10 elevado à sexta joules. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer uma análise dimensional da equação potência igual a energia sobre tempo. Então, pessoal, ele quer a unidade da energia em watt-hora. Então, a potência vai ter que estar em watt e o tempo em hora para essa energia sair em watt-hora, tá? Só que, o que é o joule, pessoal? Joule é watt vezes segundos. Se a gente fizer a análise dimensional aqui, o que seria o joule? O joule é quando essa equação está toda no sistema internacional. Então, potência em watt, energia em joule, tempo em segundo. O que seria um joule? Um joule seria igual a 1 watt vezes segundos. Então, isso quer dizer que a gente encontrou essa energia aqui em watt vezes segundos, porque é a mesma coisa. Agora, a gente tem que converter para quê? Watt-hora. É só isso, tá? Eu sei que 1 hora é 3.600 segundos. 1 segundo é x horas. Vou botar x', né? Porque a gente já fez uma ali. Então, x' vezes 3.600 é igual a 1. X' vai ser igual a 1 sobre 3.600. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Se eu sei que a energia é igual a 16,8 vezes 10 à sexta watt vezes segundos, que a gente não vai colocar como joule, vai colocar como watt vezes segundos. Então, eu tenho que converter isso aqui para a hora. Aí eu descobri que 1 segundo é 1 sobre 3.600 horas. Então, é só escrever 16,8 vezes 10 à sexta watt vezes 1 sobre 3.600 horas. E aí, agora é só fazer essa operação aqui que a gente vai achar em watt-hora, tá legal? Então, energia vai ser igual. Eu vou colocar isso aqui em potência de 10, vai ficar 16,8 vezes 10 à sexta sobre 3,6 vezes 10 ao cubo. Energia vai ser igual. 16,8 sobre 3,6 vai dar 4,7. Repito a base, diminuo os expoentes. 6 menos 3, 3 watt-hora. Achamos aqui a resposta, que é a letra C. 4,7 vezes 10 ao cubo. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Bom, pessoal, então a ideia era que a gente encontrasse a quantidade de calor sensível através do MC delta θ. Então, encontramos essa quantidade de calor, né, com essa variação de temperatura em joules, que é a mesma coisa que o watt vezes segundos, que nós vimos ali na equação da potência igual a energia sobre tempo. A gente queria o watt-hora para poder marcar a nossa resposta, e aí a gente teve que fazer a conversão desse tempo que estava em segundos para a hora, usamos a regrinha de 3 simples, tá legal? Então, pessoal, muito importante vocês revisarem a equação da quantidade de calor sensível da calorimetria, equação da quantidade de calor latente, potência igual a energia sobre tempo. Essas equações caem demais no Enem e em vestibulares, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 121. A questão diz assim: para monitoramento do funcionamento de dispositivos silenciosos, é necessário que alguma sinalização visual ou sonora seja instalada. Uma solução simples é a instalação de um diodo emissor de luz LED em paralelo com o dispositivo, conforme o esquema do circuito elétrico. Para minimizar o consumo de energia, sugere-se que o LED opere em contenção de 3 volts. Assim, sua instalação em paralelo com um dispositivo de resistência R igual a 300 ohms
que opera em 12 volts, requer a inclusão de um resistor de proteção RP ligado em série com o LED. O gráfico apresenta a curva da corrente elétrica em miliamperes versus a tensão elétrica em volt, característica de um LED. Então, a gente tem aqui o gráfico, corrente elétrica no eixo Y, tensão elétrica no eixo X. Qual o valor da resistência de proteção RP em ohms? Bom, pessoal, para começar, vamos colocar esses valores aqui do ladinho, né? Então, o valor da resistência R é de 300 ohms, e aqui opera a 12 volts, né? Isso que ele falou ali. O LED, ele funciona a uma tensão de 3 volts. Se a gente olhar no gráfico aqui, a gente tem que para 3 volts, a gente tem uma corrente de 10 miliamperes passando por aqui. Então, eu vou colocar aqui de vermelho, né? 10 miliamperes. Lembrando que o prefixo mili corresponde à potência de 10, 10 elevado a menos 3. Bom, pessoal, muito importante vocês revisarem as características das associações em série e em paralelo. Quando dois resistores, né, quando dois sistemas estão em paralelo, a gente tem que a tensão nesse ramo é igual a tensão nesse ramo. Se aqui tem 12 volts e aqui já tem 3, isso quer dizer que aqui, nesse resistor, para poder chegar a 12, vai ter que ter 9 volts, porque 9 mais 3 é 12. Então, na associação em paralelo, as tensões são iguais. Então, a tensão desse ramo aqui é igual à tensão desse ramo aqui, entenderam? Então, é muito importante você revisar isso. Na associação em série, a corrente é a mesma em todos os resistores e na associação em paralelo, a gente tem que a tensão é a mesma nos dois ramos, tá? Então, aqui teria que ter 9 volts para poder chegar a 12. Já que o LED está em série com essa resistência RP, isso significa que a corrente que passa pelo LED é a mesma corrente que vai passar pelo resistor de proteção, ou seja, 10 miliamperes. Então, com isso, é só a gente aplicar a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I, ou seja, a tensão é igual a resistência vezes a corrente. A gente aplica só para o resistor de proteção, né? Essa lei ela pode ser aplicada tanto para o circuito todo quanto para um ponto em específico que a gente esteja querendo descobrir, né? E encontra essa resistência, tá bom? Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumida para você. Então, eu sei que o U é igual a R vezes I. Então, nós vamos aplicar ela para a resistência de proteção. Então, o U na resistência de proteção é 9 volts. A resistência de proteção eu quero descobrir. A corrente que passa pela resistência de proteção é 10 miliamperes. Lembrando que o prefixo mili corresponde à potência de 10, 10 elevado a menos 3, é só eu abrir o prefixo. Ao invés de escrever 10, eu escrevo 10 vezes 10 elevado a menos 3 ou 10 sobre 1000, mesma coisa. Então, aqui, eu repito a base, somos expoentes. 1 mais menos 3 menos 2. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 9 sobre 10 a menos 2. RP vai ser igual a 9. O expoente está negativo no denominador, ele vai subir positivo. 9 vezes 10 ao quadrado, ohms. Resposta, letra B, 900 ohms. Vou marcar aqui. 10 ao quadrado é 100, tá? Então, 9 vezes 10 ao quadrado, a gente tem aí 900 ohms. Tá? Então, muito importante, pessoal, vocês revisarem, tá? Gráfico corrente elétrica versus tensão, ao contrário, para saber identificar, né? Cai muito questão de gráfico no Enem. Revisar a primeira e a segunda lei de Ohm, cai demais também nos exercícios, tá? E circuitos elétricos de forma geral. Bom, pessoal, é isso. Questão número 122. A questão diz assim: como funcionam os relógios de quartzo? Na grande maioria dos relógios produzidos atualmente, a contagem do tempo é medida pelas vibrações de um minúsculo cristal de quartzo. Esse cristal gera pulsos elétricos quando submetido a uma pressão mecânica e vibra quando atravessado por uma corrente elétrica.
Essa propriedade singular chama-se de piezoeletricidade. Possibilita que a vibração seja captada por eletrodos, condutores metálicos de eletricidade. O cristal instalado em determinados modelos de relógio vibra exatas 32.768 vezes por segundo. Esses pulsos são interpretados por um circuito eletrônico para formar números do mostrador digital. A propriedade que possibilitou o desenvolvimento desses relógios também está associada ao funcionamento de vamos analisar todos eles. Bom, pessoal, mas antes da gente analisar, olha só, o texto descreve a piezoeletricidade, que é a capacidade de certos materiais, como o quartzo, de quê? De gerar corrente elétrica quando sofrem deformação mecânica e também vibrar quando recebem corrente elétrica, isso que nós lemos aqui. Em um microfone, né, pessoal, especialmente os piezoelétricos, as ondas sonoras fazem o material vibrar, ou seja, a pressão mecânica. E essa vibração ela é convertida em sinal elétrico, exatamente o mesmo princípio descrito no relógio de quartzo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ele botou o item A, bateria de telefone celular. Pessoal, a bateria de telefone celular funciona por reações químicas, né? Eletroquímica, não envolve a piezoeletricidade. Letra B, forno de micro-ondas baseados em ondas eletromagnéticas que aquecem as moléculas, né? Principalmente as de água, sem relação com deformação mecânica gerando corrente, que é no caso do outro equipamento. Item C, lâmpada de LED. Ele já funciona por eletroluminescência, que é a emissão de luz por corrente elétrica em semicondutores. Item D, que como eu falei microfone, a gente vai voltar. Item E, ventilador. Pessoal, o ventilador ele é baseado no motor elétrico que transforma a energia elétrica em movimento mecânico, né? A gente tem aí eletromagnetismo envolvido, mas não piezoeletricidade. Então, o que acontece? Como a gente tem que analisar essa capacidade do quartzo de gerar corrente quando sofre deformação mecânica, que ele está falando aqui, e vibrar quando recebe corrente elétrica, essa é a característica dos microfones, onde as ondas sonoras vão fazer o material vibrar, ou seja, a pressão mecânica, e essa vibração vai ser convertida em sinal elétrico. Resposta letra D. Microfone, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 129. A questão diz assim: pretende-se utilizar um aquecedor d'água, mas a rede elétrica local não suporta a potência dissipada, interrompendo seu funcionamento. A solução criativa adotada foi associar em série ao primeiro um segundo aquecedor idêntico. Com essa solução, o tempo que leva para ferver determinado volume de água é T. Quanto tempo levaria para ferver o mesmo volume de água se a rede suportasse um único aquecedor? Bom, pessoal, eu coloquei aqui alguns prints do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Todo o conteúdo de física, desde cinemática até física moderna, resumido para você. Eu coloquei aqui, pessoal, alguns prints que podem ser úteis para a gente resolver essa equação. Por exemplo, potência elétrica dissipada, quando a gente tem uma rede de tensão fixa, a gente costuma utilizar potência dissipada igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. E a gente tem também aqui, a gente vai utilizar potência igual a energia sobre tempo, para a gente poder chegar à conclusão do que vai acontecer aí, né, com esse tempo. Então, vamos retornar. Vou fazer aqui mais ou menos, pessoal, um esqueminha, tá? É só um esquema para a gente entender mais ou menos o que ele está querendo dizer, né? Então, vamos colocar aqui como se fosse dois aquecedores, vamos colocar duas resistências aqui. Vamos chamar de R e vamos chamar de R, tá legal? E aqui um único aquecedor, potência R. Vamos colocar que a DDP aqui seja U, ele mantém a mesma para os dois casos, tá legal? Então, a gente tem aqui duas resistências em série, porque ele fala que está em série. Se eu tenho duas resistências em série, a minha resistência equivalente vai ser R mais R, minha resistência equivalente vai ser 2R. E aqui no caso, como eu tenho apenas uma, minha resistência equivalente é o próprio R, tá legal? Agora, a gente vai jogar na equação da potência dissipada para cada caso também.
Potência dissipada é igual a tensão ao quadrado dividido para resistência. Por coincidência, pelos valores que eu coloquei aqui, o U é o próprio U e o R é o próprio R. Então, potência dissipada, vamos colocar com potência dissipada com um resistor, vai ser U ao quadrado sobre R. Agora, vamos achar potência dissipada com dois resistores, vai ser o mesmo U ao quadrado, só que agora sobre 2R. Tá legal? Aí, se eu colocar, olha só, vê se vocês conseguem acompanhar o que eu vou escrever. Potência dissipada 2, aqui tem umzinho escondido. Eu vou colocar assim, que vai ser 1/2 vezes U ao quadrado sobre R, tá legal? Que é a mesma coisa que está aqui, não troquei nada. Quem é U ao quadrado sobre R? Potência dissipada 1. Então, potência dissipada 2 vai ser igual a meia potência dissipada com um resistor. Ou ainda, se eu multiplicar cruzado, eu posso escrever que a potência dissipada com um resistor é igual a 2 vezes a potência dissipada com 2 resistores. Ou seja, a potência dissipada com o resistor tem o dobro da potência, tá legal? Então agora a gente vai analisar, baseado nisso aqui que a gente fez, aquela equação, potência igual a energia sobre tempo. Vou colocar ela aqui. Vou até escrever de vermelho. Potência é igual a energia sobre tempo. Então, o que acontece? Potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior a minha potência, menor o meu tempo. Então, eu posso escrever isso. Quanto maior a potência, menor o meu tempo. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? Quando a gente passou para um resistor, ele dobrou de potência. Como a potência para um resistor dobrou, é 2 vezes quando tinha 2 resistores, o que vai acontecer com o meu tempo? Vai cair pela metade, pois são grandezas inversamente proporcionais. Então, a resposta aqui seria a letra D. Não precisaria nem fazer conta. Aí você pode anotar aqui, por exemplo, se fosse uma questão discursiva, mas para você treinar, se dobrou a potência, o tempo cai pela metade. Então, T sobre 2. Resposta letra C na segunda situação. Porque na primeira situação, o que a gente tinha? O que a gente descobriu nessa situação com 2 resistores? Que a potência com 2 resistores era metade da potência com um resistor. Não foi isso que a gente descobriu aqui? Então, a potência com um resistor é o dobro da potência com 2 resistores. Então, se dobrou a potência, o tempo vai cair pela metade, já que o tempo era T. Tá legal? Então, uma questão mais de interpretação aí. Tá vendo como essa equação aqui cai demais nos vestibulares? Eu tô sempre falando isso para os alunos. A primeira lei de Ohm, equação da potência. Todas as equações da potência são importantes. Bom, pessoal, é isso. Questão número 130. A questão diz assim: considere o esquema básico de funcionamento de uma usina nuclear responsável pelo fornecimento de energia elétrica a uma cidade próxima. Aí está aqui todo o esquema, tá? A gente já vai discutir sobre ele. No reator ocorre a fissão nuclear, que gera energia suficiente para aquecer a água dentro do gerador de vapor. Tá? Então aqui a gente tem o reator, né? Aqui tem o gerador de vapor. O vapor passa pelas pás da turbina gerando energia elétrica. Então, a gente tem aqui o vapor passando pelas pás gerando energia elétrica. Em seguida, ele é resfriado no condensador. Então, a gente tem aqui o condensador. A bomba 1 é responsável por fazer a água aquecida pela fissão nuclear circular e aquecer a água dentro da câmara geradora de vapor. Então, a gente tem aqui a bomba 1, tá legal? A bomba 2, tá aqui, leva a água do condensador para a câmara geradora de vapor. A bomba 3, tá aqui, faz circular a água do ambiente aquático para resfriar, condensar o vapor que passou pelas turbinas. As setas cinza indicam o sentido do fluxo da água, tá? Tá vendo a água aqui, ó, bonitinho. Então, ele falou todo o funcionamento aqui direitinho da usina, passo a passo. Se a bomba 1 parar de funcionar, o que vai ocorrer com a usina nuclear? Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo da usina. Sempre cai uma questão de usina nuclear, né? Nas questões do Enem, então vou falar um pouquinho mais sobre ela, tá legal?
Bom, pessoal, então lembrando, aqui no reator, aqui nesse vaso aqui do reator, ocorre a fissão nuclear, tá? Onde é liberado calor, fissão, divisão do átomo, tá legal? Aqui tá as varetas com os combustíveis, barras de combustível estão aqui dentro. Então ocorre aqui a reação, tá? A fissão nuclear. Esse calor, pessoal, vai transformar a água em vapor, tá aqui, ó. Gerador de vapor, tá? O vapor vai fazer o quê? Vai girar a turbina gerando eletricidade, tá? Então o vapor, parte do vapor aqui vai para o condensador, onde ele vai ser resfriado e vai voltar a ser água, tá legal? A bomba 1 faz a água circular aqui, ó, no circuito vermelhinho, tá vendo? Então a bomba 1 vai fazer a água circular aqui nesse circuito vermelho. A bomba 2 vai trazer a água fria do ambiente para resfriar o vapor. Pessoal, esses circuitos, eles não se misturam, tá legal? Então isso aqui é um circuito independente, não vem água radioativa para nenhuma outra parte daqui, tá? Então a bomba 1, ela é independente. Então é um ciclo fechado de vapor, né, com um sistema de resfriamento externo. Então, olha só a situação que ele fala. A bomba 1 vai parar de funcionar. O que vai acontecer? A água quente que está aqui no reator, olha só, 350 graus, não vai circular mais. Então, o calor vai ficar acumulado no reator. Tá legal? Então, baseado nisso, olha o item A. Aquecimento do reator da usina. Pessoal, sem circulação aqui da água, o calor não é levado embora. Então, o reator começa a superaquecer, certo? Então, esse é um dos riscos mais críticos aí nas usinas nucleares, tá, pessoal? Então, já fizemos a análise aqui, mas vamos ver as outras, tá? B, aumento da atividade da turbina. Pessoal, sem circulação, menos vapor chega à turbina. A turbina vai perder rendimento, tá? Mas ele não vai aumentar a sua atividade, tá legal? Item C, resfriamento do ambiente aquático. Pessoal, errado. A bomba 2, a bomba 3 aqui é responsável por isso. A bomba 1 ela não vai interferir nesse processo nada com o ambiente aquático, porque a bomba 1 está circulando aqui o líquido radioativo. Ele não pode misturar aqui nesse caso, tá legal? Item D, inundação de água no condensador. Pessoal, falso também. Sem circulação, o fluxo diminui, não tem acúmulo. A falta de água circulando, tá legal? Item E, aceleração do consumo de combustível. Também é falso. A reação nuclear não depende da bomba 1, pessoal. O problema é a remoção do calor, não consumo de combustível, tá legal? Então, pessoal, resposta à letra A, aquecimento do reator da usina, tá? Então, quando a bomba 1 vai parar de funcionar, a água quente não vai circular mais. Então, o calor vai ficar acumulado aqui no reator. Sem essa circulação, o calor não vai ser levado embora e o reator vai começar a superaquecer, tá? Então, o aquecimento do reator da usina, resposta à letra A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o funcionamento do reator. Costuma cair com bastante frequência, né, nas provas anteriores, questões envolvendo usinas nucleares. Então é importante você dar um foco nela, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão número 139. A questão diz assim: um tipo de bactéria se reproduz rapidamente formando uma colônia com 2 trilhões e 450 bilhões de bactérias. Em notação científica, o número de bactérias dessa colônia é... Então, vamos anotar esse número. 2 trilhões 450 bilhões... Pessoal, aqui a gente tem unidade, milhar, milhões, bilhões... trilhões. Então, 2 trilhões 450 bilhões de bactérias. Bilhão vem de 10 elevado a 9, então 9 zeros. Tá? Então, lembrar disso. Bilhão, 9 zeros. Então, 2 trilhões 450 bilhões de bactérias. Então, beleza, já contamos aqui, os zeros estão certinhos. Notação científica, o número vai ter que estar entre 1 e 10, diferente de 10. Bom, pessoal, a vírgula está aqui. O que a gente vai ter que fazer? Colocar esse número
entre 1 e 10, diferente de 10. Então, a gente vai ter que colocar vírgula aqui em 2,45, tá? E ver que a gente vai colocar a potência de 10 elevada ao número de casas que a gente contar. Então, vou botar aqui, ó, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, coloca vírgula. Então, vai ficar 2,45 vezes 10, contamos 12 casas. Então, resposta, letra D. Ok, pessoal? Não pode esquecer de como que faz para arrastar vírgula para a esquerda, para a direita, colocando os números em notação científica, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se gostou, salve esse vídeo para consultar sempre que precisar, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!